Você só para arrastar para baixo ali. Arrasta só para baixo? Não, só passar. Só um minutinho, ainda não está aparecendo aqui. Agora pode começar. Bom dia a todos. Eu me chamo Rana Mendes, sou aluna de Ciências Ambientais aqui na Unirio. E eu, Julia Brasil, aluna de Ciências Biológicas. E o nosso projeto de pesquisa e inovação é intitulado como Avaliação do Potencial Biotecnológico da Comunidade Microbiana na Degradação Anaeróbica de Lodo de Esgoto. Nosso orientador é o professor Vanilson Carvalho e nossa co-orientadora é a professora Betina Suzuki. Bom, dando início à nossa apresentação, nós vamos falar um pouco da crise climática que estamos vivenciando. O aquecimento global vem sendo amplamente estudado na atualidade, e juntamente a ele, as mudanças climáticas. As ações antrópicas, como por exemplo, o uso excessivo de combustíveis fósseis como matriz energética, a agricultura e a pecuária, são grandes responsáveis pelo agravamento de eventos ambientais extremos e também pela grande liberação de gases de efeito estufa para a atmosfera. Esse cenário acaba influenciando no aumento da temperatura média do planeta Terra. Dentre os muitos efeitos negativos das mudanças climáticas estão a perda de biodiversidade, enchentes, tempestades, secas mais severas, risco da saúde humana, aumento da fome, da pobreza, entre muitos outros. E com isso, vem havendo uma crescente na demanda por fontes de energia mais renováveis e limpas, visando assim alcançar um futuro mais sustentável e socioambientalmente saudável. Bom, já a biomassa, que é a energia de matéria orgânica, é uma das fontes energéticas mais promissoras na atualidade. Essa matriz ela apresenta uma série de vantagens para garantir a produção energética contínua por ela não sofrer grandes alterações como as fontes de energia eólica e solar. Já o biogás, ele vem se tornando cada vez mais promissor, né, na atualidade. E esse processo é um processo que, devido à digestão anaeróbica de resíduos orgânicos, como, por exemplo, lodo de esgoto, no caso do nosso trabalho, mas também como resíduos domésticos, agrícolas, esterco animal e resíduos alimentares também. Só que também é importante ressaltar que o biogás ele libera muito metano para a atmosfera. E o metano ele é um grande gás redutor do efeito estufa, desculpa. Só que ele pode ser uma fonte de energia através do sistema de biodigestão de resíduos orgânicos, né? Sendo possível transformar a produção de biogás na junção de energia e redução de poluentes da atmosfera, além também de produzir os biofertilizantes. Com a crescente demanda de alternativas energéticas, se torna cada vez mais necessário obter o conhecimento técnico nessa área para a otimização da produção de biogás e da energia limpa. No caso do biogás, é interessante determinar a composição de comunidade microbiana, que é responsável pela digestão anaeróbica, da densidade e também da biomassa, que é atuante no processo do mesmo, né, da produção de biogás, para conseguir ter um cenário assim, de produção bem eficiente. Existem muitos estudos referentes à avaliação qualitativa da microbiota presente nos bioreatores de produção de biogás. Porém, ainda são poucos os trabalhos na literatura com foco direto na quantificação da densidade e da biomassa dessa comunidade microbiana associado ao potencial de produção de biogás. E quando é realizada essa quantificação, geralmente ela é feita por meio de métodos que são muitas vezes custosos e demorados. E com tudo isso que a gente falou anteriormente, a citometria de fluxo ela entra como uma alternativa de método. Ela é amplamente utilizada para triagem, contagem individual de células e detecção de biomarcadores. É uma ferramenta muito interessante
pois ela consegue analisar de dezenas a centenas de amostras por dia, além de fazer uma medição simultânea de diversos parâmetros dessas amostras. E com tudo isso, ela acaba gerando uma grande quantidade de dados por amostra e também uma compreensão mais detalhada de vários aspectos dessas amostras. E no caso do nosso estudo, nós buscamos utilizar a citometria de fluxo como uma das ferramentas menos custosas e mais dinâmicas para quantificar a biomassa bacteriana, a sua densidade, e se também é possível identificar os grupos bacterianos, né, atuantes no processo, a fim de maximizar o processo de produção do biogás. E uma estimativa de biomassa e densidade que irá também auxiliar na melhora dos atuais modelos teóricos de fluxo de energia limpa de bioreatores. E como os objetivos do nosso projeto estão a operação do citômetro de fluxo e do protocolo de determinação de densidade de biomassa de maneira independente, a utilização do protocolo de determinação da densidade da biomassa de componentes da comunidade microbiana por meio de citometria de fluxo, determinar a composição da comunidade microbiana por meio de análises moleculares, comparar os resultados entre as metodologias descritas nos itens 2 e 3 anteriormente, e, por fim, determinar as condições operacionais associadas à otimização da produção do biogás e do metano. Bom, na metodologia, o primeiro passo que a gente buscou realizar foi a busca bibliográfica referente à citometria de fluxo. Nós usamos essa ferramenta a fim de ter um campo de análise de comunidades microbianas ideal para a gente estudar, e com também o intuito de utilizar suas vantagens para a determinação dos dados das matrizes que utilizamos, orgânicas, dos reatores de produção de biogás. E na segunda parte da nossa metodologia, ocorre a fixação das alíquotas das amostras de lodo coletadas em etanol e em paraformaldeído, para posterior análise dessas amostras num citômetro de fluxo FACS Calidur, com auxílio do software de aquisição FACS CellQuest Pro. Também ocorre a divisão entre tratamento químico e físico. Na parte química, 50 microlitros de surfactante polietileno e 100 microlitros de pirofosfato de sódio são adicionados às amostras triplicadas. E na parte física, ocorre a utilização do sonicador em banho-maria 5 vezes por 1 minuto cada, com intervalo de descanso de 1 minuto. Durante esse período de descanso, as amostras são agitadas manualmente. Ocorre também a coloração das amostras com marcador de DNA Site9 em uma diluição de 1 para 30. E depois dessa marcação, as amostras são incubadas no escuro em temperatura ambiente por 15 minutos, para depois serem passadas no citômetro de fluxo, em fluxo médio por 1 minuto. Bom, como resultados preliminares do nosso estudo, estão a capacitação técnica na operação de citômetro de fluxo e a aprimoração do protocolo com descrição completa do tratamento químico e a extração física realizada nas amostras de lodo escuro. Então, esse projeto ele já fez testes e amostras com mais de 13 amostras de diferentes bioreatores. Esses bioreatores eles variam desde bioreatores pequenos de escala de bancada até bioreatores grandes em escala industrial da Suécia. E atualmente a gente está trabalhando em fazer a correlação dos resultados das amostras já tratadas no citômetro de fluxo com o potencial produtivo, de produção de biogás para cada bioreator. Essa imagem que a gente está mostrando aqui é basicamente o que a gente vê no citômetro depois de analisar e fazer a aquisição dessas amostras. Como já dito anteriormente, o citômetro ele é uma ferramenta que tem capacidade de fazer a medição simultânea de vários parâmetros, como, por exemplo, o índice de fluorescência, o tamanho das células e a complexidade das mesmas. Então, a gente acaba dividindo por grupos as amostras, referentes a esses parâmetros. Nesse caso aqui, esse grupo aqui em cima, que é um grupo que tem maior tamanho, representa as leveduras, e esses grupos aqui embaixo são os grupos que têm células de menor tamanho, que são as células que representam as bactérias. Bom, esse gráfico aqui mostra o total, total nos gráficos, que representa a comparação, a relação que a gente comparou entre os tipos de fixação das amostras,
E vimos que as amostras que têm a fixação com formol em conjunto com o etanol se saíram melhor do que as somente fixadas com etanol. Bom, e concluindo a nossa apresentação do nosso projeto, é possível perceber que o biogás ele tem um potencial considerável para a solução de vários problemas da qualidade, né? Como a poluição e também como a melhora, né, o potencial na produção de energia limpa e renovável. Além disso, existem vários planos de projetos para a implementação dessa tecnologia no Brasil, para redução de energia através de matrizes orgânicas diversas, e esses projetos eles tendem a ajudar, né, também nas questões de tratamento de esgoto, reciclagem de lixo, além da geração de energia e de biofertilizantes na atualidade. Então, a ciclometria de fluxo, como a gente já explicou, ela tem um potencial, né, de ser uma ferramenta muito rápida e eficaz para a determinação dessa densidade e da biomassa dessas comunidades microbianas atuantes na digestão anaeróbica. E também, né, o grupo do Unirio atualmente conta com um projeto já aprovado pela FAPERJ, que tem o objetivo, né, de estudar mais sobre a produção de biogás através de matrizes orgânicas, como, por exemplo, a cana-de-açúcar e o lodo de esgoto. E isso é muito interessante, pois possibilita nós, estudantes, né, pesquisadores, a trabalharmos dentro dos laboratórios da própria faculdade com matrizes orgânicas, por exemplo, de reatores de fermentação alcoólica, que são responsáveis pela produção de etanol. Logo, a gente percebe que com o investimento e com o incentivo adequado, o Brasil ele tem a capacidade de dar um passo à frente no combate das mudanças climáticas e também na produção de energia através de matrizes mais sustentáveis. Obrigada a todos pela atenção. Obrigada, meninas. Como a menina queria apresentar, né, o primeiro projeto, que era da Rede Golfera, ela não vai vir, a gente adiantou o trabalho da segunda apresentação e vamos preparar aqui agora o computador para a terceira avaliação, que é aplicações de técnicas de processamento de linguagem a um chatbot acadêmico. Não tem que
Bom, vamos lá. Primeiramente, bom dia a todos. Prazer estar aqui apresentando para vocês o resultado da minha pesquisa, né? Resultado parcial, que ela ainda está continuando, mas o que nós fizemos nesse primeiro ano. Meu nome é João Victor Antônio Figueira, sou aluno do BSI. O nome do meu projeto é Aplicações Técnicas de Processamento de Linguagem Natural a um Chatbot Acadêmico. Meu orientador é o professor Pedro Nuno de Souza Moura. Bom, vamos começar aí. Bom, primeiramente, explicar um pouquinho as razões do porquê que esse projeto existe, as razões do porquê que esse projeto ele é relevante. Hoje nós temos em vários lugares, em várias empresas no mercado, nós temos diversos assistentes virtuais que hoje são comuns de ser encontrados. Com certeza todo mundo deve ter encontrado pelo menos um desses daqui. Bradesco tem um, aquela famosa Magalu da Magazine Luiza, Alexa da Amazon, a Babi do Banco Inter, a assistente virtual do Cicobi, a Siri da Apple, e tem vários outros. Aqui são apenas alguns exemplos. E todos esses assistentes virtuais apareceram por causa de uma necessidade, e essa necessidade foi se mostrando cada vez maior nos últimos tempos. Essa necessidade que eu tenho dito é a necessidade de otimizar a experiência do usuário em uma plataforma web, em um sistema web. Hoje, nós temos um grande volume de atendimentos web via alguma plataforma online, um site, um WhatsApp, alguma coisa assim, e tem se tornado cada vez mais necessário que a experiência desses usuários no atendimento web seja boa, até porque se você quer que o usuário acesse seu site novamente, compre o produto com você quer que a experiência dele na sua plataforma seja boa. E, bom, essa necessidade de otimização da experiência do usuário, ela apareceu por causa de alguns motivos. O primeiro motivo é a revolução da indústria 4.0. Hoje nós temos uma tendência muito grande à adoção de sistemas web, sistemas cyberfísicos, internet das coisas, computação em nuvem. É muito comum a gente encontrar cada vez mais esse tipo de foco na indústria hoje em dia. Outra coisa é a competitividade no mercado, porque se você tem uma empresa que é sua concorrente no mercado e ela adota uma tecnologia nova, uma tendência nova, e essa tendência é boa, é bem aceitada pelos usuários, pelos clientes daquela empresa, você, de certa forma, sofre uma pressão a ter aquela, se você é uma empresa concorrente, você sofre uma pressão do mercado em si a adotar alguma coisa parecida. Tanto que os bancos começaram com isso, por exemplo, o Bradesco começou com um assistente virtual e agora vários outros bancos têm também assistentes virtuais para si mesmo, como por exemplo o Banco Inter, que eu também mostrei. E claro, não dá para deixar de negar, a pandemia do Covid-19 chegou aí, fazendo com que muitas pessoas não pudessem mais fazer atendimentos físicos, ir até alguns lugares e fazer os atendimentos que a gente fazia normalmente, o que aumentou mais ainda essa necessidade dessa otimização do atendimento online. Então, a necessidade da pandemia foi o que cresceu mais ainda, assim, esse número de chatbots, de assistentes virtuais que foram aparecendo por aí pelo mercado. Mas, bom, antes, por que então essa necessidade existe? Se tudo aconteceu, esses 3 motivos grandes apareceram aí de você ter um assistente virtual na sua empresa, por que a Unirio não adota um assistente virtual para o contexto dela? Mas antes de continuar, eu vou dar algumas explicações rápidas de alguns termos que a gente vai passar aqui pela pesquisa, que são termos técnicos da área, que eu não quero falar eles e vocês não entenderem o que eles são. Primeiro, aprendizagem profunda, Deep Learning, é um termo usado dentro de aprendizado de máquina, Machine Learning, que é um termo que se dá um nome que visa ensinar máquinas e sistemas a interpretarem os dados de uma maneira mais natural. Basicamente, é uma técnica que você pega e você dá um sistema, uma máquina, a capacidade dela interpretar dados e, a partir daqueles dados que ela vai interpretar, ela vai reconhecer padrões. O Deep Learning ele tem um foco específico em fazer com que a máquina aprenda com base em treinamentos, em dados que são inseridos naquela máquina, para fazer com que ela olhe aqueles dados, entenda aqueles dados e aprenda a reconhecer aqueles dados. No caso do Deep Learning, utiliza algumas redes neurais, que são redes artificiais, que são planejadas e, por assim dizer, inspiradas na nossa própria rede neural humana, que usa alguns neurônios artificiais para reconhecer esses padrões. E, bom, são 2 tipos de rede neural que eu vou citar aqui nesse trabalho.
Uma são as redes neurais densas, que são redes neurais que têm camadas de neurônios que cada neurônio de uma camada se conecta diretamente a todos os neurônios da próxima camada. Vai ter um diagramazinho depois aqui para mostrar um pouquinho melhor para vocês como é que eles funcionam. E esses neurônios, eles enviam dados um para o outro, conforme eles vão fazendo o processamento. O segundo tipo de rede que eu vou citar aqui são as redes neurais artificiais com memória de curto e longo prazo, que são redes neurais também que têm seus neurônios conectados aos neurônios da próxima camada, porém, existem alguns neurônios extras que ficam naquela camada, na camada que tem essa característica, que se conectam apenas aos neurônios da própria camada, formando uma espécie de memória do que está acontecendo. Enquanto um dado entra naquela camada, ele é processado, ele é mandado para a próxima camada, mas ao mesmo tempo ele passa de volta para um neurônio extra, que manda ele mais uma vez para cima, usando como uma memória, por assim dizer. Aquela camada sabe o que foi que ela processou antes de processar aquilo que ele está processando agora. Processa isso aqui, manda para frente, manda para trás. E ele vai sabendo, tendo uma memória do que está acontecendo. Além disso, os últimos dois termos que eu vou explicar aqui é processamento de linguagem natural, que é uma sub-área da ciência da computação e da inteligência artificial e da linguística, que busca estudar problemas de geração e compreensão de fala e de comunicação humana por meio de sistemas de computadores. O último termo, que é o chatbot, é um termo que vai ser muito importante aqui nessa pesquisa, que é um programa de computador que tenta simular uma conversação humana. Ele tenta simular de uma forma que quem está conversando com ele tenha pelo menos a mínima impressão de estar conversando com uma pessoa, só que na verdade é um computador, é um programa, é um sistema. Então vamos lá. Voltando agora para o objetivo geral da pesquisa, é desenvolver um chatbot baseado em modelos de aprendizagem profunda, como eu disse anteriormente, que tem como estudo de caso a realidade da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Vamos lá. Bom, primeiramente eu vou explicar como é que foi feita a pesquisa até aqui. Os primeiros meses eles foram focados fortemente em aprendizagem e associação de conhecimento, porque quando o professor Pedro me propôs a pesquisa, eu tinha pouquíssimo conhecimento dessa área, apenas achava a área interessante, eu realmente não sabia quase nada. Então, com o auxílio dele, principalmente desse livro, Deep Learning Illustrated, do John Cron, eu passei os primeiros meses lendo aquele livro, consumindo ele também, aprendendo bastante com a disciplina do próprio professor Pedro, tópicos avançados em algoritmos de Deep Learning, lá do curso de BSI, e foi esses primeiros meses aprendendo, fazendo alguns treinamentos. E bom, depois que tinha um conhecimento, já uma base de conhecimento bem formada, a gente produziu o primeiro modelo. Esse primeiro modelo, ele era uma rede densa, simples, naquela primeira que todos os neurônios se conectam aos neurônios da próxima camada. Ela tinha 2 camadas internas de neurônios com 8 neurônios cada camadinha. Então, foi feita uma pesquisa para a coleta de dados, porque em aprendizagem profunda, dados é tudo, porque se você vai ensinar o computador a reconhecer alguma coisa, ensinar uma rede a reconhecer um padrão, você tem que ter um padrão para ela reconhecer. Então a gente fez uma pesquisa com algumas pessoas da própria Unirio para poder reconhecer o que o bot precisava responder. Até porque se a gente vai criar um bot, a gente tem que saber o que ele tem que responder, né? E, por fim, foi feito o treinamento desse primeiro modelo com alguns experimentos. E eu vou trazer para vocês aqui o resultado desse primeiro modelo do que a gente teve até agora. Bom, essa imagem aqui, ela representa, de uma forma bem simples, o modelo que foi desenvolvido. Essas primeiras, todos esses círculos aqui são dos neurônios dessa rede, isso aqui é uma rede neural. E, bom, essa primeira camada é a chamada camada de entrada da rede. Nessa camada, a rede, ela pega os dados, as frases que estão sendo imputadas nela, e ela separa aquelas frases, ela recebe aquelas frases. No caso aqui, eu coloquei bastante neurônios para poder representar, porque essa camada, na verdade, é bem maior do que apenas esses neurônios aqui. Essa camada de entrada é meio que uma matriz de palavras, e essa matriz de palavras, ela diz que dentro daquela matriz, a palavra X, Y e Z, se ela está contida dentro de uma frase, no caso, imagina uma matriz de palavras onde tem as primeiras tabelas assim, eu tenho um gato, se eu escrever essa frase, eu tenho um gato, vai aparecer e tipo, todas as palavras dessa frase, todas as palavras dessa matriz estariam com 0, ou seja, a posição dessa matriz onde tem a frase que eu estou dizendo, ela vai estar com 1, e as posições que não tem a palavra, que não tem palavras que eu não utilizei na frase, vão estar com 0. E bom, depois que ele recebe esse dado na primeira camada, esses dados são passados
para as próximas camadas, onde em cada um desses neurônios aqui acontece uma conta matemática, eles passam por uma fórmula, esses dados são passados por uma fórmula matemática, e cada desses neurônios pega esse dado, processa, passa ao próximo neurônio, que pega esse dado, processa e passa ao próximo neurônio até gerar a nossa resposta. E o objetivo dessa rede aqui é bem simples. É dar uma pergunta, que vai ser imputada aqui, dar uma resposta adequada, que vai ser dada aqui. Essa última camada são as 7 respostas possíveis que essa primeira rede podia dar. Tem 7 neurôniozinhos aqui, 7 círculozinhos. Cada um desses aqui é uma das respostas que a rede poderia responder. E bom, tendo essa rede arquitetada, a gente precisava dos dados para poder treinar ela. Então, foi feita aquela primeira pesquisa que eu disse, e eu trouxe aqui algumas das perguntas que nós usamos nessa pesquisa para poder levantar esses dados. A primeira pergunta que a gente mostrou aqui é se você alguma vez teve dificuldade tentando encontrar alguma informação nas plataformas web da Unirio, e se sim, qual foi essa dificuldade? A gente queria saber, olhando para os usuários da Unirio, quais são as dificuldades que eles encontram tentando buscar alguma informação, buscar algum dado, buscar algum documento, talvez, numa das plataformas web da Unirio. Que a gente sabe que hoje elas são bem difusas, cada curso tem a sua plataforma, tem o seu site, às vezes fica um pouco confuso. E a segunda pergunta, se você já teve alguma experiência com chatbot de outras empresas, com sistemas de outras empresas privadas ou públicas. É importante a gente saber se o usuário já mexeu com um chatbot, com um assistente virtual antes. E se ele tiver respondido sim nessa pergunta de cima, a gente perguntou para ele também como que ele avaliou essa experiência que ele teve com outros chatbots. Basicamente, para a gente saber se as pessoas tiveram boas experiências ou experiências ruins com o chatbot já em outros sistemas. Além disso, uma pergunta que foi feita também é se essa pessoa acredita que um assistente virtual, um chatbot, seria uma boa adição para as plataformas online da Unirio. E, por último, quais respostas essa pessoa acreditava que seria importante um chatbot no contexto da Unirio soubesse responder. Essa pesquisa ela teve 34 respostas inicialmente, e as respostas nessa pesquisa até nos surpreenderam um pouco, porque 50%, aproximadamente 50% dessas respostas de pessoas que responderam a pergunta como é que foram as experiências dela com chatbot de outras empresas, 50% dessas pessoas deram respostas como ruim ou abaixo do esperado, o que já me deixou tipo, meu Deus do céu, como assim? Fiquei até um pouco surpreso, porque, tô fazendo um chatbot. Mas, mesmo com esse feedback negativo, 79% dessas pessoas viraram e falaram que, a gente teve uma experiência ruim, mas, cara, acho que o chatbot seria uma boa coisa para colocar no contexto do Unirio. 79% dessas pessoas. Aí aqui tem um gráficozinho que é gerado pelo próprio Google Forms, que foi a forma que a gente usou para poder fazer essa pesquisa. Está um pouco embaçado aqui, mas basicamente essa aqui é o primeiro gráficozinho que mostra que nós tínhamos a quantidade de alunos e professores, a quantidade de alunos está em azul, e professores que responderam a essa pesquisa. E esse aqui é se você acredita que um assistente virtual chatbot seria uma boa adição para plataformas online da Unirio. Em azul é o sim, em vermelho é o não. Esse azul aqui são 79%. Vamos lá? E bom, tendo levantado tudo isso, feito essa pesquisa, a gente conseguiu finalmente chegar às perguntas que a gente queria colocar nessa primeira versão do bot, né? A gente pensou nessa primeira versão ele não ter uma quantidade elevada de perguntas para poder responder, até para poder ir incrementando com o tempo e fazer com que ele fosse ficando simples inicialmente, para depois a gente ir elevando o nível dele. As primeiras perguntas eram 7 perguntinhas, começando com qual é o endereço dos campos da Unirio. É importante qualquer pessoa que for numa plataforma tentar saber encontrar o endereço de todos os campos da Unirio. Este bot poderia saber responder. Como é que eu faço para poder entrar no portal do aluno? Que hoje é uma dúvida que até mesmo as pessoas que já estão no Unirio há um tempo, às vezes têm. E o bot saberia responder, dado todos os dados possíveis de como você faz para poder encontrar as coisas para você poder entrar no portal do aluno. Como que eu pego as declarações, documentos, que é uma coisa que a gente precisa bastante. Eu, como aluno, já precisei várias vezes de alguns documentos e é importante você saber como você encontra esses documentos.
Como realizar a matrícula em uma disciplina. Bom, é o que a gente faz, né? A gente faz matrícula em disciplina para poder fazer a disciplina de fato. Como trancar a matrícula em uma disciplina também. Onde encontra o calendário acadêmico e onde a gente pode ver as notas finais. Essas são as primeiras 7 perguntas que o bot era capaz de responder. Todas elas foram levantadas por meio daquela pesquisa que eu mostrei para vocês anteriormente. Bom, vou mostrar agora alguns experimentos que nós fizemos. Foram 12 experimentos no total que nós fizemos e eles tiveram um misto de sentimentos, por assim dizer. Uma coisa interessante que eu tenho que mostrar para vocês é que os experimentos eles são todos feitos naquela mesma primeira rede, porém, o que é variado são os parâmetros da rede. A rede, quando ela pega os dados para poder aprender, ela observa 2 parâmetros principalmente. O número de vezes que ela vai observar todos os dados e quantos dados ela vai observar por vez. E são esses 2 parâmetros. Epochs, o número de vezes que ela vai observar todos os dados, e batch, quantos dados ela vai assistir por vez. Então, no caso aqui, o primeiro experimento foram 200 épocas e 10 batch. Então, ela olhou para todos os dados que eu tinha para o treinamento 200 vezes e ela olhou 10 dados por vez. No caso, 10 dados por vez. Ela tem imaginando assim, seja você hoje, você tem uma planilha, tipo, seria uma página de um livro, seriam 200 páginas, cada página ali teria todos os dados separados em quadradinhos com 10 dados separadinhos assim. Foi basicamente assim que a gente foi variando. Primeiro com 200 batch, 200 épocas e 10 batch, depois 400 e assim vai subindo até o 12º, até o nosso 12º experimento. No primeiro experimento, a gente teve uma taxa de sucesso abaixo de 50%. Foram 3 de 7 sucessos naquelas 7 perguntas. Ela conseguiu responder 3 daquelas 7 perguntas, com uma acurácia de 42%. Está bem embaçado aqui, mas eu espero que vocês confiem em mim que aqui é um 42%. No segundo experimento, a gente aumentou o número de vezes que a rede ia observar todos os dados e ela conseguiu acertar uma pergunta a mais. Ela teve 4 sucessos e uma acurácia de 57%. E a partir daqui, aumentando o número de epochs, a gente percebeu que ela ainda continuava com 4 sucessos das 7 perguntas, com uma acurácia de 57% ainda. Foi assim, quando a gente manteve o batch em 10, então a gente resolveu diminuir o batch para 8, para ela observar menos dados de uma vez só, para ver se ela aprendia um pouco mais. E com 200 épocas ainda, ela se manteve com 4 de 7 sucessos, com 57% de acurácia. Até que, quando aumentamos um pouquinho o número de épocas com 8 de batch, ou seja, ela observando mais vezes os dados, foi observando 8 dados por vez, ela teve um sucesso maior, subiu um pouquinho para 5 respostas acertadas de 7 perguntas, com uma acurácia de 71%. E a partir daqui, a gente foi aumentando esses parâmetros mais um pouco, variando, só que a rede não passou desses 5 acertos. Ela se manteve no 6º experimento, nós tivemos 4 sucessos. Vindo aqui agora para o 7º experimento, ela recaiu bastante, porque no 7º experimento a gente falou, bom, vamos aumentar mais ainda a quantidade de dados que ela observa, vamos ver como é que funciona. Ela teve apenas 2 sucessos nesse 7º experimento, que foi com 200 épocas e 16 dados por vez sendo observados, com 28% de acurácia. Então, vamos lá, vou continuar vendo, ver o que acontece. Aumentamos mais um pouco o número de batch e ela retornou para esse padrão de 4 sucessos. E foi assim também no 9º experimento. No 10º experimento ela desceu para 3, no 11º para 4 de novo e para o 12º, que foi o último, 4 de novo. Nesse momento eu olhei e falei, beleza, eu vou ter que fazer alguma coisa, só variar o número de batches e epochs não vai adiantar. A rede, ela teve resultados muito bons, ela chegou a responder 5 das 7 perguntas, mas o ideal, a gente quer que o bot seja capaz de responder todas as perguntas. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, fazendo algumas análises, vendo toda a arquitetura da rede, os dados que a gente possuía, a gente chegou em alguns resultados e algumas inferências. Basicamente, esse primeiro modelo da rede ele se mostrou pouco eficaz para resolver o problema. A gente tinha que entender o porquê. E fazendo uma análise, a gente entendeu que esse resultado em si, ele foi devido à baixa quantidade de dados disponíveis. Nós tínhamos 34 respostas. 34 respostas era muito pouco. E fazendo alguns estudos também por fora, a gente percebeu que a gente precisava fazer alguma coisa a mais. Além disso, essa primeira rede construída, ela serviu
como uma base muito forte para o conhecimento, para o aprimoramento dos meus conhecimentos em redes neurais para a PLN, para processamento de linguagem natural. Até porque, como eu disse, quando eu comecei essa pesquisa, eu não sabia literalmente nada. Foi literalmente uma grande jornada de aprendizado. E, bom, para poder melhorar esses resultados, a gente já começou a projetar um segundo modelo de rede, que já está projetado e está em construção. Esse modelo ele vai usar uma rede neural com memória de curto e longo prazo, que é aquela que eu expliquei para vocês anteriormente, que ela absorve mais o contexto de uma frase. Como essa primeira rede, ela olha cada palavra individualmente. Esse segundo modelo, ela tem uma capacidade de observar o contexto de uma frase. Basicamente, ela sabe a palavra que veio antes daquela palavra que ela está analisando agora. Então, com isso, ela tem um contexto maior. E a gente, já com algumas pesquisas, eu e o professor Pedro, já encontramos pessoas na internet, outros artigos, dizendo que esse tipo de rede é bem melhor em reconhecimento de padrões em texto. Então, a gente já espera que com esse modelo a prática já suba. Mas, mesmo assim, ainda precisa de mais dados. Então, como a gente vai coletar esses dados? Está sendo efetuada, nesse momento, desde umas 2 semanas atrás, uma segunda pesquisa, essa com foco extremo em apenas coletar dados de resposta. Essa pesquisa está aberta, foi disparada para os e-mails de todos os campos, de todos os prédios daqui da URCA, daqui da Unirio, e eu estou fazendo bastante divulgação nela. O foco dessa pesquisa é para cada pessoa que está respondendo conseguir dar uma das perguntas que ela acharia que é interessante para o bot responder. Então, cada pessoa ali vai responder pelo menos umas 13 perguntas, se a gente tiver uma média mais ou menos de 34 pessoas, seria 34 vezes 13, para conseguir mais dados. A gente espera que com essa pesquisa e com um novo modelo, a gente tenha uma eficácia maior em responder o problema. Então, finalmente concluindo, tudo que a gente encontrou nesse primeiro estágio da pesquisa, a primeira coisa é que o primeiro modelo nos mostrou a importância dos dados, porque mesmo ele sendo um modelo bom, ele com pouco dado, ele não tinha uma eficácia muito poderosa, chegando no máximo 5 de 7 acertos. E o segundo modelo já está em desenvolvimento, e a gente estima que ele vai ter um grande aumento na sua eficácia. Basicamente é isso. Eu vou deixar aqui no final um QR Code, não sei se vai dar para escanear com essa coisa aqui, mas esse QR Code ele leva vocês até a nossa pesquisa, já que ela já está em andamento. É bom cada pessoa que estiver disponível e quiser contribuir com a gente, só ler esse QR Code aqui, ele vai dar um link para vocês acessarem o Google Forms. Naquele Google Forms ali vai ter todas as perguntinhas, são perguntinhas bem simples, acho que são 13 ou 14 perguntinhas. Respondendo aquilo ali, você já me ajuda bastante e também ajuda a Unirio, né? Porque no momento que a gente colocar uma ferramenta dessa na Unirio, dentro do nosso contexto ali, eu acho que vai ser uma adição muito legal. E, bom, é isso. Eu espero que todos tenham gostado. Muito bom. Se tiver alguma pergunta, eu estou disposto a responder. É isso. Muito legal. Obrigado. Obrigada. O pendrive de vocês ficou aqui. O pendrive de vocês ficou aqui. Legal, vai pegar o PDF. Ah, show.